eu converso com Carla Michele Quaresma. Ela possui doutorado em Ciências Políticas e conversa com a gente hoje sobre o segundo turno nas eleições municipais de Fortaleza. É um prazer recebê-la novamente, Carla. Prazer meu, Eugênia. Satisfação, né? Nós fizemos a análise do primeiro turno aproximadamente 15 dias atrás e agora entramos numa nova etapa, o segundo turno, e acho importante que a gente converse um pouco sobre o assunto. Com certeza, vamos conversar. Muito obrigada pela presença, Carla. Eu que agradeço. Eu acho que é mais do que oportuno, nesse momento, retomarmos essa discussão sobre o processo eleitoral para que cada vez mais o eleitor ele possa ter informação necessária para tomar a decisão mais acertada. Ficar cada vez mais esclarecido. Exatamente. Como você avalia o cenário do segundo turno das eleições municipais de Fortaleza? Nós tivemos, Eugênia, um primeiro turno extremamente disputado, né? Os dois candidatos que foram para o segundo turno, eles ficaram muito próximos em termos percentuais na obtenção de votos. O terceiro colocado, o deputado Heitor Ferrer, numa margem de diferença em relação ao segundo muito pequena, então foi um primeiro turno muito apertado, mas o segundo turno ele configura uma nova eleição, né? Há um realinhamento político que é típico desse segundo momento, que alguns candidatos que disputaram no primeiro turno, que não conseguiram chegar, obviamente que agora, nesse momento, eles manifestam os seus apoios ou uma posição de neutralidade, né? Então, alguns desses candidatos que não se elegeram, que não foram para o segundo turno, como o senador Inácio Arruda, como o Moroni Torga, eles já declararam apoio ao candidato Roberto Cláudio, o candidato do PSB, e outro candidato, o candidato Heitor Ferrer, que ficou em terceiro lugar, que foi a grande surpresa da eleição, pelo menos se diferenciou daquilo que apontava as pesquisas, ele manteve uma posição de neutralidade, né? De modo que nós temos hoje um candidato do PSB que já contava com um leque de alianças partidárias muito amplo e que conseguiu arregimentar mais esses quadros da política cearense para apoiarem a sua candidatura no segundo turno, enquanto o candidato Eumano, ele não recebeu nesse segundo turno nenhuma adesão daqueles candidatos que disputaram o primeiro turno da eleição. Qual a vantagem de ser o prefeito do mesmo partido que é o do governo? E também a desvantagem. Depois eu queria que você falasse também qual a vantagem da prefeitura estar num partido diferente da posição do governo. Quer dizer, tudo tem sua vantagem e desvantagem em ambos os casos. E eu gostaria de você, como uma cientista política, que você colocasse bem explicado para quem está em casa entender e poder analisar, né, o que a pessoa acha que vai ser melhor. Exatamente, Eugênia. O fato do prefeito ele ter um bom relacionamento com o governador é extremamente positivo, porque eles podem fechar parcerias. As prefeituras elas precisam muito do apoio dos governadores, então é importante que eles tenham um bom relacionamento. Não necessariamente precisam ser do mesmo partido político, mas é bom que eles consigam conviver, conversar, para que o município ele possa receber as vantagens dessa parceria. É claro que a partir da Constituição de 88, que é a nossa Constituição cidadã, estados e municípios, eles recebem obrigatoriamente repasses da União. Então, não necessariamente o prefeito ou o governador precisam ser da mesma sigla, do mesmo partido do presidente da República. Mas é também interessante que eles mantenham essa relação de proximidade, de diálogo constante, porque, obviamente, dessa relação saudável, o município se beneficia. Por outro lado, é importante também, de uma democracia, que nós tenhamos o dissenso. Quando pessoas de um mesmo partido político ocupam diversas esferas do poder, a tendência é que isso que é salutar para a democracia, que é a contradição, que é o conflito saudável, é de que essas coisas se percam. Então, nós temos que atentar também para essa questão de não deixar um único grupo tomando conta de várias esferas do poder, porque isso gera algo que é negativo, nocivo para a democracia, que é a falta do dissenso, né? Que é a falta do conflito saudável, da argumentação saudável, da contra-argumentação. Então, numa democracia é necessário que exista situação e oposição. Em relação à prefeitura,
um fato histórico, porque depois que foi aprovada a emenda da reeleição, né, o primeiro candidato que consegue se reeleger é a prefeita atual, a Luiziane Lins. Então ela consegue, ela já está deixando um segundo mandato e, obviamente, se ela fizer o seu sucessor, se for eleito o candidato Eumano, a Prefeitura de Fortaleza vai ser administrada durante pelo menos 12 anos por um único partido. E aí, obviamente, cabe ao eleitor mensurar o quanto esse partido representou em termos positivos para a cidade e manter a atual administração, ou então, né, percebendo que a atual administração deixou alguma falha ou não atendeu às suas expectativas da maneira adequada, promover, portanto, a mudança. Então, o eleitor ele tem que fazer essa decisão agora. Você tem uma situação dada e o eleitor ele tem que dizer se essa situação agrada ou não e fazer a sua escolha. Tem alguma vantagem da prefeitura estar na mão do PT e o governo federal ser do PT? Isso existe? É claro que o bom relacionamento com o governo federal é importante para a cidade, mas não necessariamente essas pessoas precisam ser do mesmo partido político. Veja, o governador do estado, ele compõe a base, ele é parte de um partido que tem aliança com o governo federal. E em âmbito local, em âmbito municipal, ele apresentou um candidato que é adversário do candidato do PT. O importante, né, por causa, obviamente, dessa Constituição de 88, é que eles tenham um bom relacionamento, porque em termos de repasses de recursos, eles vão ocorrer de qualquer maneira, porque isso é garantia constitucional. Tanto para um como para outro. Exatamente. Em ambos os casos, né, ambos, tanto o PSB quanto, obviamente, o candidato Eumano, que é do próprio PT, formam a base de aliança da presidenta Dilma. Aí fica tudo resolvido, quer dizer, por esse lado financeiro falando, nenhum dos dois candidatos seria um desvantagem para a população. Porque nós temos que ser bastante neutra aqui, né, Carla? Porque a nossa intenção aqui não é puxar voto nem para um candidato, nem para outro. É esclarecer para a população, para você que está aí em casa, todo esse contexto. E a Carla, como cientista política, veio aqui para isso. Carla, e no caso de um candidato, no caso do Heitor Ferri, que se diz prejudicado pelas intenções assim, das pesquisas, né? Ele diz que a intenção de voto foi mudada porque a intenção de voto é muito ligada à intenção das pesquisas, né? Aí como você avalia tudo isso? Nós temos um fenômeno no Brasil que é o chamado voto útil, que são aquelas pessoas que acreditam que, porque tem que acordar cedo, pegar uma fila, não querem votar em um candidato que não vai vencer a eleição. Isso é um fato, há um percentual do eleitorado, e não é somente o eleitorado de baixa renda ou de baixa escolaridade, pessoas de um nível de escolaridade melhor, de um nível de renda melhor, também fazem esse tipo de escolha, que é uma escolha racional, existe uma racionalidade no voto. Obviamente que as pesquisas, portanto, elas acabam tendo alguma influência sobre o comportamento do eleitor. Agora, é claro que, como as pesquisas, há outros fatores que também influenciam no comportamento do eleitor. Por exemplo, os apoios políticos. Então, determinados candidatos que apresentam pessoas que são consideradas pela sociedade como pessoas que foram muito bem avaliadas e que ajudam na campanha, que aparecem no rádio ou na televisão, elas também acabam influenciando. Então, ter um governador do estado, ter um presidente ou um ex-presidente da República ao seu lado, num programa eleitoral, por exemplo, de rádio ou de televisão, também influencia o eleitor. Então, há vários fatores que concorrem para que essa influência sobre o eleitor ela seja decisiva no momento do voto. É claro que é legítimo, o candidato ele pode recorrer porque se sentiu injustiçado por um determinado elemento que contribuiu para que o cenário eleitoral ele se modificasse, mas obviamente que no atual contexto, né, não é possível que um candidato ele possa, por razões subjetivas, porque a gente não tem como mensurar o quanto essas pesquisas influenciaram no resultado eleitoral. Então, não há como determinar uma nova eleição ou mesmo ter um segundo turno com 3 candidatos.
porque não é isso que está previsto na nossa legislação. Então, é legítimo que ele questione, porque ele se sentiu injustiçado, mas é muito pouco provável que a eleição ela seja anulada, ela seja cancelada ou que haja um segundo turno com 3 candidatos. Agora, mais uma vez, Eugênia, é importante que o eleitor saiba que o momento eleitoral deve ser um momento de reflexão. Eu devo escolher candidatos que se aproximam mais daquilo que eu considero ideal para a cidade, e não porque uma pesquisa informou que X ou Y encontram-se em tais situações. É importante que o eleitor tenha essa consciência, vote por causa de propostas, de projetos, por causa de uma vida pregressa e não somente porque o candidato se encontra numa posição favorável nas pesquisas. E pesquisa é ciência, né? Ela se utiliza de dados estatísticos, é ciência, mas não existe ciência exata. A ciência ela é aproximadamente exata. Então, aquilo que está previsto numa pesquisa pode ser que não se concretize. E principalmente quando o candidato está em terceiro lugar, bem próximo a quem está no segundo, fica bem difícil saber realmente quem está no segundo, né? Exatamente, até porque as pesquisas elas têm uma margem de erro. Então, aquele quadro que é definido em um determinado momento, ele pode se modificar. Nós temos uma volatilidade muito grande no voto. Às vezes, o eleitor, ele decide ou ele muda o voto no momento em que ele está lá na urna. Então, não é uma pesquisa que vai definir, se fosse assim, não precisaria nem a população ser consultada. O Instituto de Pesquisa, por exemplo, ele poderia dizer quem é o próximo prefeito, o próximo governador, o próximo presidente da República. Então, na realidade, a pesquisa é uma previsão, né, mas ela não é o resultado, porque o resultado ele só é obtido quando dá apuração dos votos. Mas aquilo que você falou no começo é verdade. Muitos dizem, não vou perder meu voto, eu só quero votar em quem vai ganhar. Eu já ouvi bastante essas frases. E no caso dos candidatos serem muito comprometidos com muitos apoios, quais são as vantagens e as desvantagens? Porque tem partidos que são apoiados por um leque enorme de partidos e ficam bem comprometidos até com os ideais, até com os projetos e às vezes também ao contrário, né? Recebem bastante apoio. Então mostre a vantagem e a desvantagem de cada situação, por favor, Carla. É claro que numa eleição, né, a composição de partidos, as alianças, elas são uma demonstração de força. Mas o eleitor tem que ficar muito atento a isso, porque algumas composições, elas são extremamente indigestas, né? Partidos que sempre se colocaram em posições opostas, partidos que sempre fizeram a crítica e no momento eleitoral eles se aliam, na realidade é porque esses partidos eles querem receber algum tipo de benefício da administração. Então o eleitor tem que estar muito atento a isso e repudiar. Né? Os partidos políticos eles são fundamentais para uma democracia e, portanto, eles devem ter coerência ideológica. O eleitor deve cobrar isso do partido político, até porque a nossa legislação entende que o nosso modelo de democracia ele é partidário. Então, nós precisamos realmente fortalecer os partidos e esses partidos devem apresentar as suas ideologias, né? Nós devemos conhecer os partidos políticos, o que eles propõem para a cidade, para o estado, para o país, para de fato escolher aquele partido que mais se aproxima do meu ideal de sociedade. Então o eleitor deve ter muito cuidado com essas composições, essas alianças que ocorrem, porque elas são extremamente oportunistas e elas buscam, obviamente, a participação, depois que o candidato for eleito, no governo. E aí, isso é muito complicado, porque isso gera loteamento de cargos, isso gera ineficiência na administração pública e o prejuízo, obviamente, vai ser para o cidadão, vai ser para o contribuinte. Carla, e como você analisa tanta abstinência ao voto? Este ano, o primeiro lugar quem tirou foi o voto de protesto, ou voto em branco, ou falta de comparecimento às urnas, né? Então, quer dizer, quem ganhou a eleição realmente não foi candidato nenhum. Né? O segundo seria o Elmano, o terceiro o governo, né? Se fosse fazer valer o voto em branco. Como você analisa tudo isso? É importante que se diga, Eugênia, que alguns eleitores acreditam que anulando o voto ou votando em branco, eles vão dar margem para que aconteça um novo processo, né? Mas é importante que as pessoas saibam que a democracia ela tem um custo, que é um custo muito alto. As campanhas eleitorais elas custam muito caro e o preço quem paga, a conta quem paga é a sociedade, é o eleitor.
Então, já que nós temos que escolher, né, é importante que nós tenhamos essa preocupação em conhecer as pessoas, saber o que elas realmente apresentam para a cidade, para que nós façamos a melhor escolha, né? Agora, é claro, há todo um percentual do eleitorado que não se sente representado por nenhum desses projetos que estão postos. Na realidade, há na sociedade brasileira um desencantamento muito grande em relação à política, pelos fatos sucessivos que são apresentados à sociedade de corrupção, né? Nós estamos vivenciando agora, inclusive, um julgamento, que foi um julgamento dos mais importantes da história brasileira, em termos de consolidação da democracia, o julgamento do Mensalão. Então, assim, são sucessivos escândalos, denúncias de corrupção, que fazem com que a sociedade cada vez mais desacredite da política e dos políticos. E aí, nos momentos eleitorais, que é o momento em que a sociedade é consultada, né, porque passou o momento eleitoral, também os canais de participação eles são muito limitados. Então, no momento eleitoral, é na urna que o eleitor ele tem voz, né, e ele diz, eu estou insatisfeito. Então, esse percentual de pessoas que ou votaram nulo, ou votaram em branco, na realidade, elas fizeram essa manifestação, elas disseram que não estão satisfeitas com o que está posto, que elas não se sentem à vontade para escolher nenhum desses indivíduos. Agora, é claro, numa eleição como essa que foi, com 10 candidatos a prefeito, com propostas tão diversas, com conteúdos ideológicos tão diversos, um eleitor ele poderia ter um pouco mais de empenho para realmente escolher um candidato que se aproximasse, né? Eu não digo aquele candidato com o qual ele se identifica inteiramente, mas aquele candidato que se aproxime daquilo que a gente considera importante. Porque até perfeito é difícil, né? É difícil. E outra coisa, nós consolidamos o modelo da democracia representativa, né? A gente não tem como voltar ao modelo clássico, desenvolvido, criado pelos gregos de democracia direta, porque nós ampliamos muito a participação política. Lá na antiguidade eram pouquíssimas pessoas que poderiam participar. Hoje, aqui no Brasil, qualquer pessoa acima de 16 anos, ela está apta à participação política. Então, nós não temos como reunir de tempos em tempos essas pessoas para discutir e deliberar sobre a vida na cidade. Então, nós precisamos da representação. Agora, quando nós tivermos uma sociedade mais consciente, uma sociedade que se preocupa, que fiscaliza, quando nós tivermos um controle social maior sobre os nossos representantes, nós teremos uma representação muito melhor. E qual o perigo se acontecer novamente, agora no segundo turno, este tipo de voto, este tipo de protesto? No segundo turno, há uma possibilidade, inclusive, de aumento do número de votos nulos ou de votos brancos, né? Porque só são 2 candidatos e há todo um percentual da população que não quer votar nem no candidato que repete o mesmo, dá continuidade à gestão municipal, nem tampouco um candidato que tem como principal cabo eleitoral o governador do estado. Então, obviamente que há um percentual grande do eleitorado que vai votar nulo ou vai votar em branco, mas é importante que esses eleitores saibam que, de qualquer maneira, alguém vai ser eleito. E alguém tem que assumir o poder. Alguém tem que assumir o poder. E aí que seja aquele que o eleitor acredita que esteja mais preparado, tenha mais responsabilidade, mais compromisso com os grandes problemas que a cidade apresenta, para que, de fato, ele possa encontrar um caminho para solucionar esses problemas. Carla, existe alguma consideração final, alguma reflexão forte que você queira deixar aí para os nossos telespectadores que estão nos assistindo? Eugênia, eu acho que o momento eleitoral ele é extremamente profícuo, porque ele gera o debate, gera a discussão, mas é importante que, passado esse momento eleitoral, as pessoas tenham preocupação de saber o que é que o vereador que foi escolhido, o vereador em que ela votou, o que ele está apresentando, o que ele está discutindo na Câmara de Vereadores. É importante que o eleitor faça esse acompanhamento das ações do Poder Executivo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Ou seja, passou o momento eleitoral, aí sim começou o nosso trabalho, que é esse trabalho de fiscalização. Era isso que eu ia te perguntar, ia passando essa pergunta. Como um cidadão comum pode cobrar, porque na eleição a pessoa faz o protesto, o voto de protesto, mas como ele vai cobrar depois um bom serviço, que o candidato dele não se corrompa? Como é que ele vai acompanhar tudo isso? Como ele pode cobrar tudo isso?
Eugênia, quando nós tivermos uma pressão maior da sociedade, é importante que as pessoas, por exemplo, elas acompanhem a atividade legislativa, né? Nós temos TVs, as TVs hoje têm um papel muito importante nesse sentido. Quando esses indivíduos eles se sentirem mais monitorados, obviamente que isso vai qualificar a representação. Então é importante que o eleitor ele esteja atento, ele acompanhe o mandato do seu parlamentar, ele acompanhe o mandato do gestor do executivo municipal. É importante que ele faça essa fiscalização e, obviamente, se esses indivíduos não corresponderem àquilo que eles prometeram, já que nós não temos um instrumento da revogabilidade dos mandatos, é importante que daqui a 2 anos nós teremos novamente eleições. Obviamente essas pessoas que estão aí, elas vão ter candidatos, elas vão apoiar os candidatos e aí é a nossa vez de dizer, nós não concordamos com o que foi feito e nós não queremos mais esses indivíduos. Então é importante que o eleitor, ele cada vez mais participe das grandes decisões, acompanhe, saiba o que esses indivíduos estão fazendo para que nas eleições subsequentes, aí sim ele possa ter essa memória daqueles indivíduos que não cumpriram com aquilo que eles prometeram e esses devem ser, aí sim, banidos da atividade política. Então, vamos reforçar a nossa memória. Exatamente. Vamos lembrar das nossas decisões. Muito obrigada pela presença, Carla, mais uma vez. Eu que agradeço e desejo que no segundo turno o eleitor cada vez mais busque essas informações e que faça a melhor escolha. Obrigada.